Nós tivemos uma sequência de pregações sobre a necessidade que nós temos do Espírito Santo, né? E eu confesso que a gente fica tentado a... O assunto é tão amplo que a gente fica tentado a se aprofundar, se estender ainda mais nele. Mas eu espero que o que a gente meditou nesses últimos domingos possa ser o suficiente para nós meditarmos, para nós compreendermos a necessidade e buscarmos assim mais da presença, da direção do Espírito Santo na nossa vida. Uma vez que nós vimos o que nós precisamos, né? O quanto nós necessitamos dele. Mas hoje nós vamos falar sobre outro aspecto em que nós necessitamos de Deus. Nós vivemos um tempo e situações cheias de riscos. Nós estamos expostos assim todo o tempo, né, irmãos? Física e espiritualmente. Fisicamente, nós estamos expostos aos perigos, à criminalidade, que infelizmente é grande. A gente vê tanta coisa, né? De crimes, assaltos, assassinatos, violência. O mundo está repleto de violências. Nós nos expomos a riscos, né? Nós temos aqui a minha família, irmão Daniel, nós enfrentamos a estrada todas as semanas, né? Domingo após domingo. Quer queira, quer não, isso representa risco para a nossa segurança, né? Nós temos o hábito de sempre fazer o check-in em casa. Irmãos, chegamos. Mais uma vez, Deus nos levou e nos trouxe de volta para casa bem seguros. Isso pode parecer uma coisa banal, irmãos, mas não é. Não é porque é muito tempo, muita exposição. E a gente conhece, né, sabe de vários irmãos que enfrentaram situações, lidaram com situações semelhantes ou piores que as nossas, tanto tempo. E a gente vê, graças a Deus, né, a mão dele nos guardando. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar hoje, tá? A segurança do crente. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá no Salmo 91. Salmo 91. Esse salmo fala sobre a segurança. Nossa, a segurança daquele que se abriga, que se acolhe, como tem o subtítulo aqui na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia. Não é inspirado, né? Mas está lá o título desse trecho, a segurança daquele que se acolhe em Deus. Salmo 91, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Onde diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nós temos muita coisa aqui nesses versículos, tá, irmãos? Mas a gente vai ver alguns aspectos aqui por outras passagens, mas enxergando sempre aquilo que diz aqui. Primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está falando do crente, aquele que crê, que confia, que está
né? Sua vida foi entregue, foi colocada nas mãos de Deus. Quando nós cremos no Evangelho, não é só a salvação da nossa alma do inferno, mas a nossa vida está colocada nas mãos de Deus. Né? Nós temos uma gama assim ampla, que abrange tudo a nosso respeito, nosso ser. A segurança da nossa alma, a segurança da nossa carne. Tudo está nas mãos de Deus. Alguns vão estar selados para serem levados brevemente ao Senhor, outros não. Deus tem plano. Quando falamos de segurança da parte de Deus, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades aqui, ou que nós vamos ficar eternamente nesse corpo aqui, até porque nós mesmos não vamos querer. Esse corpo aqui vai envelhecer, e alguns, até antes mesmo de envelhecer, já têm consciência, olha, aqui isso é passageiro. Nós ansiamos por aquela vida eterna, muito melhor. Mas, evidentemente, o que eu quero focar aqui é que nós estamos falando da segurança que existe, não em qualquer pessoa, mas a segurança que reside no crente, naquele que se abriga e que habita no esconderijo do Altíssimo. Estamos debaixo das asas de Deus. Será que você percebe que essa é a nossa condição, irmãos? Nós pertencemos a Ele, nós estamos abrigados, acolhidos por Ele. A sombra do Onipotente descansará. Então, nossa alma repousa não numa confiança débil, mas nós estamos confiados no poder. Aquele que nos guarda é o Onipotente Deus. É aquele que tudo pode. É o Todo-Poderoso. E ele diz, direi do Senhor, a frase que o salmista diz e que expressa o sentimento dele, que deve ser também o nosso. Ele, o Deus onipotente, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é onde eu me escondo, onde eu me abrigo, estou seguro debaixo das mãos dele. Ele é a minha fortaleza, é ele que me sustenta, é ele que me guarda. E é nele que eu vou confiar. Nele confiarei. Então, é fundamental que o crente possa se apropriar disso, irmãos. Dessa certeza do salmista, de que o nosso Deus é todo-poderoso, que nossa vida está totalmente debaixo do controle dele. E que a gente possa, assim, viver confiado. É nesse sentido que a Bíblia diz, descansar. Descansando, diz o hino, no poder de Deus, né? Descansando no poder de Deus. Descansando não quer dizer cruzar os braços e não fazer nada. Descansando aqui é no sentido de estar tranquilo, estar confiado. Se nós olharmos para a nossa vida, vermos quantas situações talvez a gente já passou de apuros e a gente temeu, e nós podemos olhar para trás e ver o que Deus fez, como reverteu, e nós estamos aqui. Alguns passaram por situações talvez de saúde, que acharam que talvez fosse o fim, talvez problemas na família, problemas financeiros, desemprego, coisas que geram insegurança em nós. E nós podemos ver que Deus agiu, nos guardou, material, fisicamente,
Quantas vezes nós talvez já tenhamos no sentido, a nossa fé é tão fraca e nós estarmos expostos. Existe o histórico de crentes que chegaram mesmo no fundo do poço. Eu conheço irmãos que, mesmo convertidos já, eles tiveram uma vida, foram levados por uma série de fatores, talvez, própria natureza, carne deles e talvez algumas falhas no aprendizado deles inicial, tiveram uma vida negligente com Deus e chegaram no fundo do poço espiritualmente mesmo. Mas Deus fez coisas na vida dele e que colocou ele de pé. Deus é, como diz o salmista, ele é também a nossa fortaleza. Ele nos preserva, muitas vezes, de cair. E mesmo quando alguns crentes, infelizmente, caem, Deus é poderoso para nos colocar de pé também. Nós vivemos um mundo que nós estamos sujeitos a tantos riscos, como disse, exposição ao perigo físico, mas mais ainda nós poderíamos dizer o tanto que nós estamos expostos a perigos na nossa vida espiritual, não é mesmo? Nós somos tentados, somos cercados todo o tempo. O leão anda bramando ao nosso redor constantemente, buscando nos engolir, nos tragar. A Bíblia alerta sobre isso. Não é verdade? E nós podemos experimentar que o que a Bíblia está falando é uma verdade. Você percebe isso? Nós estamos todo o tempo sendo cercados por essas coisas. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma palavra de conforto para o crente também. Deus nos guarda, nos preserva fisicamente e espiritualmente. Nós temos muitos exemplos disso. Quem aqui conhece o Daniel? Vocês conhecem esse aqui, né? Nós conhecemos esse Daniel. Mas esse aqui, ele não é aquele que teve na cova dos leões. Certamente foi inspirado nisso, né? Que os pais colocaram o nome nele. Daniel, um grande servo de Deus. Um servo que foi preservado por Deus, um servo fiel. Daniel esteve o tempo todo exposto. Nós vemos logo no começo do livro de Daniel que eles foram aprisionados. Olha, irmãos, às vezes a gente não atenta para toda a situação. Mas os babilônios, eles invadiram, eles eram cruéis. Eles atearam fogo em Jerusalém, eles destruíram. Eles queriam destruir aquela cultura. Era a forma deles de governar. E eles levaram alguns que poderiam ser úteis para eles. E Daniel estava entre esses, um jovem. Mas eles procuravam fazer um treinamento. Nós observamos que hoje se fala nas escolas que se faz aquela coisa perversa de doutrinação, né? Você incutir na mente
das crianças, incutir na mente das pessoas uma ideologia. O que os babilônios faziam era mais ou menos isso. Você já percebeu que eles até mudaram os nomes deles? Os nomes que foram dados. O nome do Daniel mudou para quê? Beltesazar, né? Honrando Bel, uma divindade pagã, babilônica. E assim eles procuravam fazer. Até as coisas que eram oferecidas para eles comerem, que era a mesma comida do rei, ela era oferecida aos deuses. E é por isso que Daniel quis ser preservado daquilo, ele não quis se contaminar com os manjares do rei. A contaminação era essa. Mas o que eu quero dizer, Daniel era um servo de Deus desde jovem que confiou no Senhor. Ele se abrigou debaixo das asas do Onipotente. Ele confiou, ele desafiou a lógica. Mas ele estava fazendo aquilo, irmãos, confiado em Deus. Então, quando nós lemos lá a famosa passagem onde Daniel é salvo, livre, preservado fisicamente da cova dos leões, aquilo não é um mero acaso, aquilo é consequência do que foi a vida de Daniel. É Deus dizendo: Daniel, eu quero te manter aí por enquanto. Eu quero te manter aí para a minha glória. E eu vou te guardar. E Deus guardou Daniel numa circunstância onde, pela lógica humana, não haveria escapatória, né? Ele foi colocado numa cova, num buraco onde não tinha saída, com os leões. Aqueles leões, eles não eram domesticados, eles eram leões que eles preparavam para isso, deixavam com fome mesmo para ele matar, com instinto para se alimentar. Mas nós lemos aqui em Daniel 6, e por favor, leia o livro de Daniel, leia a Bíblia, na verdade, não considerando que isso aqui seja uma historinha. Sabe, é uma coisa que eu me preocupo às vezes com os professores de escola dominical, quando contam para as crianças os relatos bíblicos, que passem para eles a ideia de que é uma historinha fantasiosa, fictícia, né? Põe aquele leãozinho bonitinho. O leão é bonito, né? Eu acho maravilhoso, lindo, criação de Deus. Mas não é aquela criatura meiga, né? O leão, ainda mais faminto, ele é feroz e assustador. Daniel estava exposto a uma situação real. Isso aqui é uma situação real, não é uma historinha. Mas no versículo 22, capítulo 6, o que Daniel falou para o rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não era um só, vários. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O meu Deus, o onipotente, ele tem poder para fechar a boca dos leões.
e ele fechou a boca dos leões para que eles não fizessem dano a Daniel. Irmãos, isso não é uma historinha, mas isso é uma história, um relato bíblico que traz ensinamentos para nós também. Mesmo em situações de grande risco, nós devemos confiar como Daniel. Deus preservou Daniel porque, como diz o próprio Daniel, Deus viu inocência nele e, na verdade, Deus quis usar ele para a sua glória. Deus foi glorificado ali, o próprio rei foi levado a reconhecer que Deus estava com Daniel. Irmãos, que mesmo nas situações de risco, sempre Deus possa ser glorificado. No Novo Testamento, nós vemos Paulo, quantas coisas ele descreve. Açoites, naufrágios, a vida dele foi exposta constantemente ao perigo. As viagens de Paulo, elas não eram viagens tranquilas, sabe, irmãos? Naquele tempo, existiam vários trechos onde existiam muitos riscos nas estradas, nas próprias estradas romanas, que foram muito bem construídas para a época, elas tinham trechos, como a gente tem hoje, né? Tem algumas estradas, olha, cuidado ali, porque você tem risco de ser atacado, de ser assaltado, né? A gente tem aqui em São Paulo, né, Imigrantes, uma das melhores estradas do Brasil, se não a melhor. É fantástico o que fizeram lá, mas tem um trecho, não sei se resolveram agora, né, mas tempos atrás eu vi que ali perto de Cubatão era comum, você chegava lá embaixo, as pessoas alertavam, cuidado, porque aqui muitas vezes criminosos armam ciladas. Eles jogavam pedras nos vidros dos carros, do alto de uma passarela que passa por cima da estrada. Eles usavam recursos para fazer com que a pessoa parasse e assaltavam, né? Tem muitos lugares onde tem coisas desse tipo. E naquele tempo existiam muitos riscos mesmo nas estradas. Paulo fez aquelas viagens longas, certamente ele esteve exposto a riscos de segurança, sim. Esteve exposto a riscos por conta da própria pregação, onde ele, por apresentar Deus, muitas vezes ele estava desafiando a crença local. E Deus guardou o apóstolo Paulo em todas aquelas circunstâncias. Quando ele foi levado para Roma, eles sofreram um naufrágio. Nós lemos sobre isso lá em Atos. Gostaria de pensar aqui, irmãos, só aquilo que Paulo disse no capítulo 27 de Atos. Vamos lá. Estava abaixo o som? Agora está dando microfonia. Opa. Ah, tá. Desculpa, acho que eu estava falando um pouquinho baixo. Né? Eu estou me ouvindo tão bem. O único que eu escuto bem sou eu mesmo.
Mas vamos lá. No capítulo 27, irmãos, versículo 23, Paulo diz o seguinte: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Não só Paulo, mas aqueles que navegavam, aqueles que estavam no navio foram preservados por amor de Paulo e da glória do próprio nome de Deus. Mas Deus tinha um plano para Paulo. É necessário que você esteja, que você compareça diante de César. Deus tinha um plano para Paulo lá em Roma. E guardou a vida dele. O apóstolo Paulo tem uma frase famosa, né? Onde ele diz: melhor é estar com Cristo. Mas ali ele coloca, olha, o sentimento dele: eu gostaria de já estar com Cristo. Paulo já estava naquela fase que eu mencionei agora há pouco. Olha, eu gostaria de deixar essa vida. Por mim, estar com Cristo seria tão bom, tão melhor. Já estou cansado. Mas ele põe um contraponto. Se Deus, assim, tem um plano, e se eu posso ser útil para vocês, então que eu permaneça. E foi assim ainda por algum tempo. Mas é interessante a gente ver que Paulo faz uso de palavras parecidas com aquelas que Daniel usou. O anjo de Deus foi colocado ali para dizer: é Deus quem está te guardando. Quando nós estamos servindo a Deus, irmãos, nós podemos estar andando debaixo da confiança. Nós temos promessas na palavra de Deus. O Salmo 121 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, e desde agora e para sempre. Então, Deus não prometeu para nós, assim, ausência de provas, como nós dissemos agora há pouco, né? Que nós não vamos passar por tribulações, por provas. Mas Ele prometeu, sim, que nada acontece fora do seu controle. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que o que Deus tem preparado é sempre o melhor. E nada escapa ao controle dele. Mateus 10 fala sobre isso, Mateus 10, 29, ele diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Quer dizer, 2 passarinhos se vende por um asse. Era uma coisa, um valor mínimo, irrisório. Eles não valem nada. Né? Tem coisas de pouco valor e ainda assim, nenhum deles cai em terra sem a vontade do nosso Pai. Ou seja, até a vida de criaturas que são de tão pouco valor, né? Não, todas elas estão debaixo da mão de Deus. Versículo 30 diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos confiar. Nenhum passarinho cai, morre, se não for da vontade de Deus. Enquanto Deus quiser preservar, eles vão estar ali voando, muitas vezes encantando a nossa vida, né? E eles são de tão
pouco valor, mas ele disse, olha, vocês, se Deus preserva a vida dos passarinhos, você acha que ele não está cuidando de vocês? Nada vai acontecer com vocês. Nada vai acontecer com vocês sem a vontade de Deus. Ele usa aqui uma figura de linguagem, olha, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Deus tem permitido que caiam vários aqui agora. É da vontade dele. Se isso está acontecendo é porque Deus permitiu. Mas se Deus nos guarda fisicamente, nós temos exemplos de Daniel, Paulo, e existe uma promessa bíblica, irmãos. Deus, é verdade também que Deus nos guarda espiritualmente. Em Lucas, capítulo 22, Lucas 22, no versículo 31, nós vemos uma conversa de Jesus com Pedro. A gente sabe a situação que Pedro iria passar, né? Jesus estava para ser preso e crucificado, mas Pedro iria passar por toda aquela situação de negar Jesus. Ele foi pressionado, mesmo tendo sido alertado, ele sucumbiu àquela tentação. Quando ele se deu conta, nós lemos que ele chorou amargamente. Pedro foi levado a uma tristeza profunda. Ele poderia ter ficado deprimido, poderia ter abandonado tudo, mas certamente, irmãos, Pedro ficou arrasado espiritualmente. Ele era um servo fiel, a gente sabe disso. Mas Pedro ficou arrasado com toda aquela situação, aquilo que aconteceu. Certamente envergonhado. Satanás poderia muito bem ter feito uso disso para destruir a vida espiritual dele. Mas Jesus aqui disse a Pedro, versículo 31, diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Converter aqui, por favor, irmãos, tem uma denominação aí que prega que Pedro não era convertido aqui ainda, que ele não era salvo, não era um crente, que só depois disso aqui, quer dizer, se converteu, né? se transformou num crente. Aqui, conversão é usado, é empregado no sentido de reverter a situação, de mudar a direção. Tá? Não é no sentido que nós empregamos hoje a conversão, alguém que não era crente e agora passou a crer. Pedro era um crente e Jesus lidou com ele dessa maneira todo o tempo. Então, o que ele está falando aqui é, você vai passar por provas. Satanás pediu para te cirandar, para peneirar você. E olha, irmãos, quando nós somos peneirados por Satanás, isso quer dizer, nós vamos passar por prova e vamos ver o que é que fica. Mas Jesus tranquilizou Pedro, falou, Pedro, eu de antemão, né, estou te falando isso, mas eu mesmo intercedi por você. O Senhor estava com ele. E as coisas vão mudar. E depois que isso passar, confirma teus irmãos. Pedro precisou passar por um período de restauração da sua vida espiritual. Como eu disse, ele
passou por uma provação, por uma tentação. Ele foi alertado nos versículos seguintes aqui. Jesus fala para ele o que ia acontecer. Olha, antes que o galo cante, você vai me negar. Ele, não, isso não vai acontecer. Aconteceu. Mesmo alertado, mesmo avisado, ele não se sustentou, ele não resguardou. Isso só aumentou a vergonha. Mas, irmãos, nós muitas vezes, nós somos ensinados, nós somos exortados, e parece que algumas coisas a gente só aprende quando a gente cai naquilo, né? Mas o crente verdadeiro, ele não vai cair naquilo e deixar a fé. Até nisso, ele vai ser sustentado por Deus. E vai ser restaurado, vai ser convertido nesse sentido. A restauração. Jesus estava falando, Pedro, quando você for restaurado, você confirma seus irmãos. Aquilo foi muito útil na vida de Pedro. É verdade que até aqui a gente vê um Pedro muito impetuoso. Às vezes ele falava a coisa certa, às vezes ele falava a coisa errada. Né? Para certas coisas, ele tomava sempre a frente para responder, representando os outros discípulos até. E às vezes ele ouviu de Jesus, você disse bem, foi o Pai que te revelou, não foi a carne e o sangue, foi o Pai que te revelou. E outras vezes, para trás de mim, Satanás. O que você está dizendo? Pedro, muitas vezes, na impetuosidade dele, acertava e muitas vezes errava. Nós vemos que esse episódio aqui trouxe um amadurecimento para a vida de Pedro. Foi um mal, sem dúvida, mas esse mal até se tornou em bem. Mas por quê? Jesus não abandonou Pedro. Jesus já estava intercedendo por ele. O crente fiel, irmãos, ele deve saber que o Senhor intercede por ele todo o tempo. E se é importante para nós sermos preservados fisicamente, muito mais importante é nós sermos preservados espiritualmente. Talvez preservados no sentido de não cair, mas às vezes preservados também no sentido de ter caído e ser restaurado, como foi o caso de Pedro. A gente tem uma passagem onde Paulo fala amplamente sobre essa questão do crente encontrar segurança em Deus, fazendo um alerta para nós. Todo mundo lembra lá de Efésios 6, Paulo trata sobre a armadura de Deus. É a proteção que o crente tem, que nós encontramos nos benefícios que Deus estende para nós. Né? Lá em Efésios 6, rapidinho. Ele vai descrever as coisas que ele chama aqui de armadura, o conjunto de armas, nos versículos 13 em diante. Mas olha aqui o versículo 11. Ele exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pedro vacilou, ele não usou alguma arma, alguma peça da armadura de Deus. E nós estamos sujeitos também, irmãos, a isso. Mas nós temos disponibilizado por Deus
um conjunto de coisas onde nós nos protegemos, nos abrigamos nele. A armadura é de Deus, é Deus nos dando isso. No versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele fala aqui de um grande conflito espiritual que nós enfrentamos nesse mundo, com que nós temos que lidar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós temos uma palavra de exortação, de ensino. Existe uma, vamos dizer assim, uma proteção prévia da parte de Deus, onde nós devemos nos apoderar dessas coisas que compõem a armadura de Deus. Eu não vou pegar para estudar isso agora. Se eu entrar nesses versículos, a coisa vai longe. Tá? Mas leia para lembrar. Eu acredito que todos os irmãos aqui saibam, conheçam essa passagem. Mas eu quero me ater a esse ponto aqui. A gente se apropriar dessas coisas, nós estamos previamente protegidos espiritualmente, abrigados em Deus. Mas e ainda quando nós falhamos? Bom, então nós temos o caso de Pedro. Deus tem o poder de nos restaurar. Não é o fim para nós. Nós temos que evitar cair. Amém? Nós temos que evitar nos expor ao perigo, evitar nos expormos a alguma coisa que vá nos ferir a alma, nos ferir espiritualmente. E talvez nos enfraquecer. Diz Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 13, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus não permite que venha sobre nós alguma coisa que nós não possamos lidar com aquilo, nós sejamos incapazes. Deus está conosco. E quando ele diz isso aqui, não é questão do nosso poder. A gente sabe, por nós mesmos nós não podemos nada. Mas é pelo fato de Deus estar conosco. Tá? O crente se abrigando em Deus. Você é um servo de Deus, você está servindo a Deus. Você está buscando a Deus, você está buscando se abrigar em toda a armadura de Deus, se cercar daquelas coisas. Deus está com você, Deus está te guardando. Aí se eu tropeçar, Deus vai te restaurar. Deus nos guarda. Lá em Judas também nós lemos o seguinte: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vamos ao completo aqui, vai? Eu coloquei só esse, mas acho que ainda dá para a gente. É Judas, capítulo 1, é o único, versículo 24, é o penúltimo versículo. Judas 24 diz: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Olha, o Todo-Poderoso, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora e para todos sempre. Amém. É esse nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, ele tem poder para nos guardar de tropeçar. A palavra de Deus nos assegura que Deus está cuidando de nós, irmãos, física e espiritualmente.
A gente tem relatos na história, são muitos os exemplos bíblicos disso, que reforçam a nossa fé. Quando a gente olha para o caso de Daniel, e por isso eu chamo a atenção, não é uma historinha, aconteceu aquilo lá. É fantástico. Alguém lançado numa cova com leões famintos e os leões não fazerem nada. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Porque Deus estava protegendo a vida dele. Tá? O caso de Paulo e quantos outros, se a gente for pegar aqui, nós vamos ver tantas situações onde Deus guardou a vida dos seus servos, onde a realidade que Deus guardou e se mostrou sempre como guardador dos seus servos espiritualmente. E nós vemos assim os relatos não só na Bíblia, mas ao longo dos séculos. Nós temos testemunhos dos nossos irmãos antepassados, os valdenses, que eram largamente perseguidos lá na Europa. Foi um grupo em determinada época, e isso durou séculos, eles se refugiaram nos Alpes, entre a Itália, a Suíça, e eles eram perseguidos, mas Deus guardou eles lá. Eles estudavam a Bíblia e eles enviavam pessoas para pregar, eles preparavam pessoas que expunham suas vidas, eles iam para as cidades disfarçados, né? E a Bíblia, a história relata que eles faziam casacos onde eles preenchiam com Bíblias no forro para poder levar para as cidades. E vez ou outra eles eram pegos e penalizados, ou punidos, melhor dizendo, por fazerem isso. E eles eram perseguidos lá também no reduto deles. Mas eles se apegavam muito a essas verdades da Bíblia. A confiança deles estava nisso. Eles usavam muito o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, nós nem somos perseguidos como eles foram, mas nós temos que ter esse pensamento também. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro. Os anabatistas estão perseguidos, também fizeram uso das promessas de Deus. Quantos foram lançados na fogueira, afogados? Mas Mateus 10:28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Eles desafiavam muitas vezes a religião oficial e eram perseguidos por isso, muitas vezes mortos. Mas o lema deles era esse, apegados nas verdades da Bíblia. Não temam os que podem. Se eles nos pegarem, o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida, o nosso corpo, mas não a alma. Nosso temor deve ser voltado para Deus mesmo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O temor de toda pessoa deve ser esse. Nossos irmãos, simplesmente por pregar um evangelho fiel no passado e por batizarem pessoas que se convertiam, que professavam, que manifestavam sua fé em Jesus Cristo, mas eles cometiam grande heresia, né? Porque estavam rebatizando, e por isso eram chamados de anabatistas. Depois,
alguns desses grupos passaram a ser chamados só de batistas, mas eles desafiavam isso tudo também, baseado sempre nas verdades bíblicas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso, irmãos. Nós andamos, se nós andamos com Deus, nós devemos nos apegar a essas verdades. Nós somos preservados, guardados pelo nosso Deus. Jesus intercede por nós. Quando for vontade de Deus nos preservar aqui, Ele vai nos guardar dos perigos desse mundo. Nós temos que nos apoderarmos dessa armadura de Deus, sabendo, olha, o meu Deus é misericordioso, Ele é todo poderoso para me guardar e Ele é amoroso para também me restaurar a alma, para me preservar dos maiores perigos que houver nessa vida. Tem muitas promessas, irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Lembra disso, Salmo 34, 7. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Só para a gente pegar alguns versículos, né? A nossa segurança eterna, acima de tudo. Jesus diz lá em João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos seguros na mão de Deus. E tem um que a gente não pode esquecer também. Clássico. Salmo 23. Ainda que eu andasse, algumas versões apresentam, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Não temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O meu Deus, como diz Paulo, como diz Daniel, o nosso Deus, Ele está conosco. Amém? Que Deus possa abençoar assim a nossa vida, irmãos, essa palavra possa nos trazer segurança e conforto sempre no Senhor. Vamos lá.